Senhores, eu sou a agente Carter. Eu irei supervisionar toda a operação desta divisão. Que palavreado de rainha. Achei que estava me alistando no exército americano. Qual o seu nome, soldado? Gilmore Rod, Vossa Majestade. Um passo à frente, Rod. Coloque o pé direito na frente. Vamos lutar? Conheço os movimentos que você ia gostar. Agente Carter! Coronel Phillips? Vejo que está começando a treinar os candidatos. Isso é bom. Levante logo daí e fique em posição de sentido na fila até te darem uma ordem. Sim, senhor. Parece essa mulher voltando no retiro braba. O general Patton disse que guerras se lutam com armas, mas são vencidas com homens. Nós vamos vencer essa guerra porque temos os melhores homens. E porque vão ficar melhores. Muito melhores. A reserva estratégica científica é um esforço aliado composto pelas melhores mentes do mundo livre. A nossa meta é criar o melhor exército da história. Mas todo exército começa com um homem. Rogers, saia daí! No final desta semana escolheremos este homem. Ele será o primeiro de uma nova raça de super soldados. Rogers, tira o rifle da lama! E eles vão escoltar pessoalmente Adolf Hitler aos portões do inferno. Olhe o passo, moças! Corram, corram! Vamos! Ritmo dobrado! Vamos lá! Depressa, depressa! Correndo! Vamos! Esquadrão! Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la pra mim volta de carona com a gente Carter. Andem, andem! Vamos, cheguem até lá! Primeiro que Se não pegar essa conseguirem, bandeira, vão ter um problema com o ia pro exército. carro lá da tenente. Vai lá, Rod! Vamos, cheguem até lá! Ninguém pega essa bandeira há 17 anos! Agora a informação! Vamos, a informação! Andem! Voltem à formação! Corram, corram! Vamos! Rogers! Eu disse formação! Esse é aquele que ninguém dá nada. Obrigado, senhor. Inteligência. Mais rápido, senhoritas, vamos! A minha avó tem mais energia. Que Deus a tenha. Vamos! Não está pensando em escolher o Roger, está? Não estava apenas pensando nisso. Ele é a escolha óbvia. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar, achei que ele podia ser útil a você como um gerbo. Nunca pensei que fosse escolhê-lo. Se Polichinelo. enfiar uma agulha no braço dele, vai atravessar. Vamos, meninas. Olha só, dá vontade de chorar. Eu procuro qualidades além das físicas. Sabe quanto tempo demorou para montar esse projeto? A humilhação que passei com aquele senador, sei lá o nome O dele. Brandt, eu sei, estou ciente do seu empenho. Então me faz um favor. Roger passou em todos os testes. Ele é grande, rápido, ele obedece, é um soldado. É um brigão. Não se ganha guerra com gentileza, doutor. Se ganha guerra com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! Aí ela se apaixonou, né? O mais raquítico, o soldado entre eles. Tudo bem. Então ele demonstrou, irmãos, a inteligência e demonstrou força. Isso foi um teste? Continua, Magrelo. Irmãos, eu passei esse vídeo logo agora no início. Logo agora no início da palavra. Tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Pode acender suas luzes de trás, esse aqui deixa apagado. E o tema da mensagem que eu quero deixar ao coração de vocês é o hino que eles cantaram aqui. E tem a ver com esse vídeo. É assim que eu luto as minhas guerras.
Eu estava hoje, eu falo hoje porque era de madrugada, de ontem para hoje, falando com Deus e pensando em algumas batalhas e algumas guerras que eu tinha vivido. Em alguns momentos eu me cansei, eu me fadiguei, porque eu olhei para onde não devia olhar, eu ouvi quem não tinha que ouvir e falei aquilo que não devia falar. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos ensina. E ele trouxe aqui você nesta noite, aqui trouxe eu e você, sabe para quê? Para ensinar eu e para ensinar você nesta noite. Irmãos, nós vivemos um tempo de crise, nós vivemos um tempo de pandemia, nós vivemos um tempo de luta, de guerra política, de guerra emocional e de guerra espiritual. Mas como lidar, irmãos, com tudo aquilo que está acontecendo lá fora? Hoje aqui a Projeto de Deus é o quartel-general. Aleluia. Hoje você adentrou aqui, irmãos, para se alistar no exército do Senhor hoje. Então o Senhor, o Espírito Santo te atraiu aqui para te ensinar de que forma você deve lutar as guerras quando sair naquela porta. Porque aqui dentro é fácil nós ser cristão, aqui dentro é fácil nós lutar as guerras, as batalhas, da glória, da aleluia, pular, rodar. Mas irmãos, a guerra não é vivida aqui dentro, a tua maior guerra é vivida lá fora. Numa guerra entre nações, um estuda o outro. E houve uma guerra em 1959, irmãos. Essa guerra durou mais ou menos 17 anos, conhecida como a Guerra do Tet. Foi uma guerra onde os Estados Unidos, irmãos, ele invadiu, tentou entrar no território do grupo lá do Vietnã, da nação dos Vietnã. E mais uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo essa história, estou dando uma resumida, porque ela é muito grande. Os Estados Unidos, ele era muito bom no ar e no mar. Mas os Estados Unidos naquela época não era muito bom na terra. E aqueles soldados do Vietnã, irmãos, eles se prepararam psicologicamente para lutar contra os Estados Unidos. Mas o interessante, se tu pegar a história, tu lê ela toda, tu vê que os Estados Unidos tinha mais ou menos 600 mil soldados a mais do que o Vietnã. Mas a inteligência prevaleceu, porque enquanto o Vietnã olhava e via os Estados Unidos se aproximando, o que me chama a atenção na história é uma coisa, irmãos. Eles começaram a cavar cisterna, cavar buracos. Eles começaram a pegar animais peçonhentos. Eles começaram a pegar plantas com venenos na mata. Eles começaram a usar a natureza. Eles começaram a usar as plantas. Eles começaram a usar o mar, a terra. Eles começaram a cavar buracos. E o interessante, se tu pegar a história, tu vê que muitos deles emagreceram, ficaram bem fininho, tipo eu assim, magrinho, fininho, né? E o que acontece? Quando os Estados Unidos invadiu, irmãos, eles foram surpreendidos. Surpreendido porque, irmãos, quando eles adentraram, eles começaram a adentrar nos buracos, eles começaram a cair nas armadilhas, os animais peçonhentos começaram a atacar eles. E quando eles caíam no buraco, irmãos, eles ficavam presos, porque eles eram mais robustos, os americanos, e eles vinham por baixo, nos buracos, nos túneis, o cavalo atirava de baixo para cima, matava eles. E segundo os jornalistas daquela época, irmãos, diz que o Vietnã ganhou a guerra, por mais que os Estados Unidos não declara isso. Mas, amados, quando eu li essa história, quando eu vi tudo isso, irmãos, eu trouxe para a nossa guerra, para a guerra que eu e você temos vivido. Efésios 6, versículo 12... diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades do mal. Se puder, coloca aqui para mim, Efésios 6,12. Contra as fortalezas do inimigo, Efésios 6,12. Joga aqui para mim, por favor. Achou? Glória a Deus. Pois não é contra a carne nem o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Deixa esse versículo aqui, por favor. Queria que vocês me ajudassem, tá bom? Me ajudem, fique atento. Não, o 12, por favor. Deixa no 12, isso. Eu queria que tu olhasse para esse versículo e entendesse uma coisa. Esse versículo, na verdade,
Esteve falando aqui na reunião de homens, aqui na quinta-feira também. E esse versículo tem queimado no meu coração. Porque Satanás, irmãos, ele tem se preparado para lutar contra eu e contra você. Teu inimigo, Satanás, ele possui um reino. E eles se organizam. São demônios com várias funções nesse texto. E o interessante quando fala do príncipe do mundo destas trevas, irmãos, das trevas. O que me chama a atenção nesse texto é que esses príncipes das trevas, eles não aparecem, eles não dão a cara. O que me chama a atenção quando eu li, quando eu estudei sobre isso, irmãos, é que eles permanecem no inferno. Então eles preparam soldados lá no inferno para atacar eu e você. Então às vezes passamos situações que nós falamos assim, nossa, tu viu, o diabo se levantou contra a minha vida. Ai, o diabo não vai se levantar contra a tua vida. Então o diabo ele dá ordem aos seus anjos, aos demônios para lutar contra você. Então no momento que nós estamos ministrando aqui a palavra, há uma guerra no mundo espiritual. A palavra está tentando infiltrar na tua mente e no teu coração. Mas tudo que o diabo vai querer, quando você sair daquela porta, arrancar isso de você. Então, irmãos, diante desses ataques de Satanás, eu queria que tu entendesse que ele tem se preparado para lutar contra você. E seu inimigo, o diabo, ele conhece você. O diabo, ele sabe quem é você. O diabo sabe quais são os teus pontos fracos. O diabo sabe quais são as tuas fragilidades. E, escuta uma coisa, a Bíblia fala assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então se nós não estiver atento ao mundo espiritual, aquilo que acontece, irmãos, se nós estiver viajando na maionese, nós rodamos, nós perecemos. Como você tem entrado na guerra espiritual? De que forma você tem entrado? De que forma você tem lutado as suas guerras? Cada um de nós temos as nossas guerras. A minha guerra não é maior do que a do meu irmão Fernando. A guerra do Tiago não é maior que a minha. A tua guerra não é maior do que essa pessoa que está do teu lado. Porque às vezes nós declaramos, nossa, a irmã está passando isso. Ai, cheio de frescura ela. Frescura. Mas essa guerra para ela às vezes é uma guerra gigante, irmãos. Terrível. Porque tu já passou aquela fase. Então nós temos que aprender a entender e a respeitar a guerra que cada um passa. Cada um tem suas lutas. Cada um tem seus problemas. Então diante da tua guerra que tu tem passado, ou se de repente tu falando, eu não tenho guerra, então irmão, se prepara que um dia você vai passar. E quando a guerra chegar, de que forma você vai agir? Eu queria que tu aprendesse uma coisa hoje, nesta noite. A cada fase da vida que você passa, a cada gigante que você derrota, você amadurece. E seu nível de luta aumenta também. Então se tu, lembra daquele joguinho do Super Mario Brothers? Quem jogava? Eu sei que você jogava, fala a verdade. Tu vencia passava a fase, tu, caramba, passei, vou fechar o jogo. Vinha um bichinho maior lá, e tu, meu Deus, já é um maior. Vinha um maior, vinha um maior. Aí chegava lá no desafio final. Então, irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Cada um, irmãos, temos nossa guerra. Cada um temos as nossas lutas. Mas o que importa hoje é de que forma nós temos enfrentado a nossa luta. Por que essas lutas têm se levantado contra a tua vida? Porque tu consegue entender somente por uma ocasião, primeiramente. Primeiramente, o diabo odeia você. Acredite. O diabo odeia a tua família. O diabo odeia você conquistando as suas promessas. O diabo, tudo que ele quer é não ver você avançar. Mas hoje, irmãos, eu queria que tu entendesse que o Senhor está te preparando para enfrentar as batalhas. E tu tem que sair daqui equipado com as ferramentas a qual Deus vai colocar nas suas mãos. Josué 1, versículo 9. Olha o que o Senhor fala para Josué. Porque às vezes numa guerra, o medo bate. Às vezes numa luta, o medo bate. Diante dos teus problemas, acontecem dificuldades, irmãos. Para nos parar, sim. Mas como nós vamos enfrentar?
diante de um diagnóstico médico. Eu contava aqui de manhã de uma mulher que quando ela sentou na cadeira do médico, o médico deu um diagnóstico médico, falou algo para ela, deu um diagnóstico para ela. E o médico sentou com ela e falou: olha, você está com um tumor aqui, você está com um tumor ali, você está assim. Aquela mulher tinha tudo, irmãos, para estar no quarto fechado, trancado lá dentro. Mas o interessante que me chamou a atenção diante de todo o diagnóstico que ela recebeu do médico, dos tumores, de tudo. Eu me lembro que minha esposa estava aconselhando ela, irmãos, e aquilo fortaleceu a minha fé. E aquela mulher lá em cima, na sala com a minha esposa, e de repente, aquela mulher renovada, restaurada, começa a falar em línguas, pular lá em cima, meu Deus, está acontecendo. E nós subimos correndo, a Gisele que estava ali embaixo, algumas irmãs ali, e eu subo lá e eu vejo, cara, está sendo renovada, que bênção, glória a Deus, vamos descer. E aí quando desce, aquela mulher desce. Cara, aquela mulher desce com cara de guerreiro, de valente mesmo. Igual aquelas tenentes que estavam aqui dando na cara do cara aqui, tá! Aquela mulher desce, ela chega ali para mim esses dias. E a gente vai, né? Nós vamos assim, pô, irmã, e aí, irmã? E aí o que, pastor? Cara, o médico falou isso, mas eu creio no meu Deus. Eu creio que meu Deus já me curou. Eu creio que meu Deus já me restaurou. Eu creio que meu Deus já colocou as mãos na minha vida. Aquilo me levantou, irmãos. Porque nós estamos preocupados com os nossos problemas. Ai, a minha situação. Ai, falaram mal de mim. Ai, se levantaram contra mim. Ai, tu viu? Preparado uma cilada contra a minha vida. Tu tá perdendo tempo com coisinha. Nós vamos chegar ali já, calma. Não posso pular etapa. E o interessante de Josué 9, o Senhor fala para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você andar. Irmãos, entenda uma coisa, que diante do medo, que diante da dificuldade, diante da batalha, diante de tudo aquilo que tu está passando, Deus, Ele sempre vai estar nos motivando. Ele sempre está falando para nós: esforça-te, tem de bom ânimo. Cara, tu tem que ter cara de guerreiro, cara de homem. Ai, irmãos, para de ter cara de Hello Kitty. Ai, tu vê, meu Deus, meu Deus. Tu é homem, cara. Se levanta. Porque se tu se levantar, se tu se erguer, a tua casa vai se levantar, vai se erguer, meu. Se levanta. Tu tem que ser homem. Se é teu amigo aí do lado, por favor, fala para ele assim, olha com cara de profeta e fala assim: seja homem, varão. Isso aí. Ouvi mulher falando para homem, eu não vou nem falar. Mulher olhou: seja homem. E Deus, Ele fala isso para nós hoje, nesta noite. Que nós temos que se esforçar. Deixa o versículo aqui, por favor. Tira não. Se esforçar e ter ânimo. Porque Deus, Ele vai estar contigo aonde tu andar. O Senhor está contigo, irmãos, todos os dias, todos os tempos. Porque entenda uma coisa: você não tem noção da força, tu não tem noção do poder, da presença que habita em você. Se tu soubesse que Deus, que o Espírito Santo, Ele habita em você, você não recuava, meu. Tu não desistia. Então se levante hoje, se posicione hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, irmãos. É um versículo muito interessante, porque olha o que Paulo ele fala para Timóteo. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Escuta uma coisa. Deus, Ele não lidar com covarde, meu. Deus, Ele não lidar com os covardes. Covarde é aqueles que recuam, aqueles que desistem, aquele que para no meio do caminho. Ah, mas o valente não, ele vai até a frente. Ele enfrenta as batalhas, as guerras, irmãos. Nós até comentava de manhã aqui, é igual aquele hino da harpa, número 300 e pouco, que o Tiago sabe, que fala assim: ser valente, né, Tiago? Quem se lembra desse hino aqui? Alguém se lembra? Como que é? Vamos lá. Ser valente. Ser valente.
Meu Deus, tem muito bleiano aqui. Vamos aplaudir o Senhor pelos bleianos aqui. Aleluia. Ser valente, varão. Ser valente, irmã. Ser valente. Tu é guerreiro, tu é homem, tu é mulher de Deus. Coragem, não permita o medo te paralisar de jeito nenhum. Sabe por quê, irmão? Você tem medo, sabe por quê, irmão? Você não avança, porque você ainda não sabe quem você é em Cristo. Você não tem noção, porque realmente, se tu tiver um encontro real com Deus, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, mas tu vai continuar firme. Mas hoje eu vim aqui, irmãos, para te mostrar, irmãos, as armas que você vai usar nessas guerras. Quais guerras que você tem entrado? Existem diversos tipos de guerra. Como você tem lutado? Existe a guerra no lar, existe a guerra na família, no casamento, com o filho, financeiro, tanta coisa na empresa, tanta coisa. Coisas que às vezes querem nos cansar, querem nos desanimar, quer fazer eu e você parar. Davi, um homem apaixonado por Deus, irmãos. Pensa num homem apaixonado por Deus. Esse sim sabia como entrar numa guerra. E uma coisa que Deus conhecia era o coração de Davi, irmãos. Davi tinha um coração apaixonado pela presença de Deus. Atos 13, versículo 22 diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Irmãos, escute uma coisa. Quando Deus ele olha para mim e para você, Deus ele olha para o nosso coração. E o que me chama a atenção é que Davi, irmãos, ele era um improvável. Ninguém dava nada por Davi. Olhavam Davi, criticavam Davi, falavam de Davi. Mas Davi estava sendo preparado, irmãos, para algo maior. E eu queria convidar você a abrir em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 1. Samuel, ele recebe uma ordem de Deus. Ele vai em Belém, vai na casa de Jessé, e Deus falou que ia ungir o próximo Deus, o próximo rei de Israel. E o interessante é que no coração, na mente de Samuel, ele achava que era um dos homens, filhos de Jessé, por eles ser soldados, por eles ser homens robustos, homens preparados, porque os irmãos de Davi eram homens de guerra. Davi ainda não era um homem de guerra. Davi ele estava cuidando das ovelhas, das ovelhas do pai, porque esse era o dever de Davi naquela época. Mas os seus irmãos não. Os seus irmãos já enfrentavam batalha, lutas. E Samuel ele foi com essa intenção. Mas eu meditando nessa passagem, que eu já preguei de diversas formas, irmãos, Deus ele começou a pegar algumas estratégias de Davi, jogar na minha vida, porque eu precisava abrir os meus olhos em algumas coisas. Eu queria passar para vocês tudo aquilo que eu recebi de Deus para você. Porque Deus ele ministrou meu coração que se eu não me preparasse para as guerras maiores que viessem, eu não ia saber lidar com as guerras presentes que eu estou passando. Então, irmãos, às vezes tu quer pular etapa na tua vida. Então não pule etapas. Essa guerra que tu está passando, tu não pode fugir dela. De jeito nenhum. E 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, fala assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Do 4, versículo 4 em diante. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo, o Senhor vem em paz, perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê.
As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quando eu li esse versículo, do 1, o 4 ao 7, eu entendi que a escolha de Deus, nem sempre é a escolha do homem. Tu vê que aqui, irmãos, Deus, quando olha para um homem, Deus quando quer alguém, Deus olha para o coração. Então, creio que todos nós aqui somos soldados do Senhor. Todos aqui estamos numa guerra lá fora. Independente da guerra, todos estamos numa guerra. Mas nessa guerra nós temos que estar capacitados, irmãos, para lidar com o mundo espiritual. De que forma Satanás ele quer atacar comigo, contigo. E quando eu li esse versículo aqui, irmãos, eu entendi que às vezes nós pensamos de uma forma, mas às vezes Deus ele quer do outro. A minha esposa sempre falou uma coisa para mim: Ney, tudo que tu fizer, pede a direção de Deus. E é uma realidade, irmãos. Davi, ele aprendeu isso, irmãos, não na guerra. Davi, ele aprendeu isso trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Davi, no secreto, irmãos, já vivia um relacionamento com o pai. E por isso Deus aqui fala que já conhecia o coração de Davi. Deus já sabia que o coração dele era um coração apaixonado por ele. Então eu queria começar aqui a primeira aplicação na tua vida. Deus ele não te chamou porque viu os teus status no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nada disso. Deus te chamou, irmãos, porque Deus ele viu a intenção do teu coração. Então quando Deus te chamou, Deus não falou assim: olha, eu quero ele porque ele tem os olhos verdes, porque ela tem os olhos azuis, pai, porque ele tem um cabelo tão bonitinho, ela, e o cabelo escorrido, porque ele é robusto, preparado, bombadão. Não, Deus não viu isso nada em você. Deus não olhou para você porque você tinha bacharel em teologia. Deus não olhou para você porque você tinha uma faculdade. Deus não olhou para você porque tinha um doutorado, porque tu falava bonito, nada disso. Deus te escolheu, Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, porque Deus sabia a capacidade que estava dentro de você, irmão. Cara, agora tu quer recuar, tu quer desistir por quê, meu? Por que tu quer parar? Tu não pode parar, tu não pode recuar. Deus te escolheu, Deus te chamou pelo nome. Tu tem que entender isso nesta noite. E tudo que Deus queria era treinar Davi. E tudo que Deus primeiro quer é fazer. É um treinamento comigo e com você, para nos levar para a guerra. Deus pega Davi e faz ele conhecer cada vale, cada montanha. Deus ele faz Davi morar com 400 miseráveis. Deus pega Davi e faz ele passar por tanta coisa. E assim Deus ele faz comigo e com você. Talvez Deus tenha levado você a lugares que você nem imaginava, mas Deus quer treinar você ali. Era necessário Davi passar por tudo isso. Tu não pode recuar. Tu não pode desistir. Essa guerra vai passar. Aí quando chega 1 Samuel 16:12. 16:12. Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-te e unja com óleo. Enquanto Davi, entre seus irmãos, Samuel, pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu, a partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Olha que coisa interessante, irmãos. Se tu ler um versículo depois, tu vai ver que o Espírito de Deus que estava em Saul, sai de Saul um versículo depois e vai para Davi. O Espírito de Deus. Olha que coisa interessante, Rafa. Olha que cuidado de Deus. Deus precisava primeiro, irmãos, honrar ele na frente de tudo e de todos. E mostrar aquilo que ia fazer na frente com Davi em Israel. E quando eu li esse versículo, irmãos, eu entendi uma coisa. Que para uma guerra Deus não escolhe os habilidosos, Ele escolhe os preparados. Habilidosos, tem muitos habilidosos, irmãos. Habilidosos, vamos lá. Vou usar um exemplo. Saul.
Saul, ele era habilidoso. Saul sabia reinar. Saul sabia liderar. Saul sabia conduzir um povo. Irmão, se tu pegar um tocador de teclado que nem o Tawan que está aqui, ele vai saber tocar o teclado. Um baterista, uma bateria que nem o Rafinha saber tocar, porque ele sabe, isso é uma habilidade, irmãos. Mas o que me chama a atenção quando eu li isso, irmãos, é uma coisa. Habilidade, que é a unção, é diferente de ter a presença do Senhor. Tem gente que tem habilidade, mas não tem mais a presença de Deus na vida dele. Tem gente que toca, mas a presença já não está mais. Tem gente que sobe o altar e canta, mas a presença não está mais. Tem gente que dança no louvor, ou canta, ou faz as coisas na igreja, até prega na igreja, irmãos, mas a presença do Senhor não habita mais nele, nem nela. Por isso Deus não conta com os habilidosos, Deus escolhe os preparados. E o interessante é que Davi, lá no secreto, já estava sendo preparado por Deus. Quando ele mata o leão, quando ele mata o urso, preparação, treinamento. Cara, o cara matou um leão, o cara matou um urso, Rafa. Tu é doido, meu. O cara já estava sendo preparado. Eu fiquei 20 anos, irmãos, como obreiro, cara. Para mim não tem dificuldade de ser obreiro. Eu gosto, eu amo, eu sou apaixonado. Foi o pastor Rafael que chegou ali. O pastor Rafael chegou aqui cedo hoje. Ele veio arrumando as cadeiras aqui, né? Tem um manto aí das cadeiras aí de terra. E eu ali nas cadeiras, o Rafa brincou. Ô, meu diácono, ele falou. Aí eu olhei, lembrei, né, Rafa? Porque, irmãos, há uma preparação antes. Mas às vezes nós queremos pular etapa na nossa vida. Às vezes nós queremos subir o altar, nós queremos fazer as coisas. Mas às vezes o nosso casamento, a nossa casa tem que ser consertada. Irmãos, a nossa relação com nossos filhos, com a nossa família tem que ser consertada. Então comece em casa. Começa no secreto. Começa quando ninguém vê, irmão. Davi no secreto, irmãos, além de matar o leão urso, ele fez suas maiores canções. Os salmos de Davi, os cânticos de Davi em salmos, irmãos, foram feitos no secreto. Então é no secreto onde tu tem relacionamento. É no secreto onde tu tem intimidade com Deus. É no secreto que Deus te molda. É no secreto que Deus te dá as ferramentas. É no secreto que Deus te dá as maiores canções. É no secreto que Deus trata contigo. É no secreto que Deus fala contigo. É no secreto que Deus se revela a ti. É no secreto que Deus te cura. É no secreto que Deus te renova, irmão. É no secreto, meu. É no secreto. É no secreto. No capítulo 17, interessante, no capítulo 17, nós vamos pular para o 17, aparece um gigante, vocês sabem, chamado Golias, conhecem a história. E o interessante do capítulo 17 é que aqui Deus ele começa a nos ensinar como matar gigantes na guerra e como lutar as nossas guerras. Então eu olhei, Pastor Cláudio, comecei a identificar a forma que Davi atacou. Eu comecei a ver que o espelho que Israel hoje, se tu pegar a história de Israel, as estratégias de guerras de Israel é baseada na vida, eles colocam a vida de Davi ali. Se tu pegar a história de Israel, as estratégias de guerra do exército de Israel. E eu comecei a pesquisar sobre isso e claro, esse cara não era qualquer um. E quando eu li 1 Samuel 17, versículo 10, que diz assim, 10 e 11. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mande um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Versículo 16. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava dia e noite ao exército de Israel e os desafiava. Dia e noite, irmãos, dia e noite. Golias vinha. Chegava lá. Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui ainda, eu sou o teu problema. Eu sou a sua dificuldade.
Beleza, eu sou o teu problema no casamento, eu sou aquele teu contatinho secreto, eu sou aquele pecadinho oculto, eu sou aquela tua dificuldade com a tua amiga, lembra daquele relacionamento que você quebrou? Eu sou a tua dificuldade, eu sou o teu problema, eu sou o teu gigante. Eu estou aqui em Israel para desafiar vocês. Cadê vocês? Então, dia e noite, durante 40 dias, irmãos, Israel foi confrontado pelo gigante. Mas o que me chamou aqui nesse versículo a atenção é que todos foram paralisados durante o tempo de guerra. E quantos estão na igreja, irmãos? Paralisado. O gigante está ali há 1 ano, há 5, há 10, há 15, há 20. O problema está ali, mas tu não resolve. Tu pega o problema, levanta o tapete, joga para baixo. Não mexe não. Problema no casamento, mal resolvido. Situação, mal resolvida. BO, dificuldade, todo errado. Gato net, tudo errado, irmão. A vida errada não avança, não vai para frente. O problema está ali e Deus não prospera, Deus não coloca as mãos. Sabe por quê? Por falta de posicionamento. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te ensinar, para te mostrar que você não pode mais ficar paralisado olhando para o teu gigante, olhando para o teu problema. O que me chama a atenção é que Davi, ele esperou 40 dias, Paulo. Cara, ele ficou ali 40 dias, esperou. E ele esperou uma oportunidade. Papai liga, manda um WhatsApp para Davi, Jessé. Filhão, beleza, pega queijo aí, pega uns pãozinhos, teus irmãos estão na guerra lá. Leva lá para ele um queijinho, um pãozinho. Beleza, pai, de boa. Pegou a bike dele, botou o Nike no pé e foi. Aleluia, vamos lá ver, Cláudio. Eu não estou pregando para jovens, eu sei, pastor Cláudio, desculpa. E foi, irmãos. Fone no ouvido, comendo choquito, ouvindo morada, aleluia, vou lá, meus irmãos estão lá. Mas Davi, ele era bem resolvido, irmãos, porque ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus. Ele não ligava, pastor Cássio, que falavam. Irmãos, tu acha que eu ligo o que falam de mim, se a igreja tem a parede preta? Tu acha que eu ligo o que falam da Projeto, irmãos? Tu acha que eu ligo o que falam da minha vida no Facebook, dos recados? Eu não estou nem aí, fala com a minha mão. Entenda uma coisa, só atiram pedra em árvore que dá fruto. Se estão atirando pedra em você, porque tu está dando fruto. Aí tu juntas as migas, estão falando mal de mim, meninas. Estão falando... amigão, tu vê lá, irmão, estão falando mal de... Cara, não se preocupa, cara. Não se preocupa, meu. O problema, sabe qual é o problema, Marquinhos? Sabe o problema, pastor Rafael? Sabe qual é o problema? O problema é quando ninguém mais fala de ti, Cine. Cara, se ninguém fala mais de você, pastor Jaime, Kate, aí nós temos que se preocupar. Aí eu fico preocupado. Mas enquanto o nosso nome está lá nas notícias, lá, Tiago, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Davi esperou o momento certo. Ele não se precipitou. Ele não tomou decisões precipitadas. Aí o versículo 24 do 17 fala assim: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Do 25 também, vamos ler o 25. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele vai todos os dias para desafiar Israel. Começou a picuinha aqui. O rei ofereceu uma grande recompensa. Aí começou a fofoquinha. O que vai acontecer? Para quem matar o gigante, dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar os impostos. Então Davi perguntou ao soldado que estavam por perto: o que receberá o homem que matasse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, olha que coisa interessante. Começou a fofoquinha entre Israel. O que está acontecendo? Ai, tu viu lá a situação? Menina, tu não sabe. Elaine, tu viu o quê? Cara, o bicho tá ali, ó. Está acontecendo alguma coisa na casa da irmã ali, na casa do irmão ali, ó. Não acredito. Varão. Tiago, não acredito, Tiago. Não acredito. Jéssica, Naldo, o que está acontecendo? Sabe o que aconteceu? Davi bem resolvido, cara. Ouviu a situação toda, tirou o fone do ouvido, Tiago, desceu, prestou atenção em tudo, porque ele era bem resolvido.
E ele não perdeu a oportunidade. Ele, cara, quer dizer que quem matar o gigante vai casar com a filha do rei? Ele sabia quem era ela. Tu acha que a filha do rei era qualquer uma? Não vai pagar mais imposto, o quê, cara? Livre dos impostos? Não vou pagar mais conta de água, conta de luz, mais nada. Ele falou, cara, eu não vou perder a oportunidade. E Davi, nessa mesma passagem, Davi, ele não se intimida, irmãos, com um gigante de jeito nenhum. E uma coisa que me chamou aqui dentro, irmãos, que Davi, diante de tudo que ele ouviu, ele teve um senso de responsabilidade. Irmãos, Davi, ele não passou a autoridade dos seus irmãos, que era guerreiro. Ele, todo momento, ele honrava os seus irmãos, ele honrava o rei, ele tinha um senso de responsabilidade, irmãos. Ele sabia a hora certa de passar. Parece meus irmãos quando estão de carro e de moto e falam, o pastor tem que passar, respeito o pastor. Meu Deus, não estou acostumado com isso. Eu vinha no carro aqui, indo para a rocha lá, sábado lá, aí eu estava no carro, com quem estava? Era o Rafael, o pastor Rafael estava no carro comigo. Aí daqui a pouco o pastor Rafael falou assim, daqui a pouco o pastor Flávio vai fazer assim com a mão, ó. Passa, pastor. Não deu 10 segundos, o pastor Flávio fez assim. Passa, pastor. Meu Deus, não estou acostumado com isso, com essa honra toda. Então, irmãos, entende, irmãos. Davi, ele tinha isso. Davi sabia o que era honra. Davi, ele tinha responsabilidade diante das suas obrigações. E ele aproveitou as oportunidades, irmãos. Diante, irmãos, dessa guerra que você tem enfrentado, que gigante tem te desafiado. Tu não pode se intimidar com o gigante de jeito nenhum. No versículo 24 que nós lemos, fala assim, cadê o 24? Achei. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorado. E até quando você vai fugir? Até quando você vai se esconder? Cara, eu tenho uma coisa chamada crise de ansiedade muito séria, Thiago. Porque se eu tiver um BO para responder, para resolver, eu já tenho que ir. Eu tenho que resolver, cara. Eu não vou empurrar com a barriga. Se eu tiver um BO em casa com a minha mulher, nós temos que se resolver. Senão, até na cama, se encostar, sai raio. Não é assim? É mais ou menos assim, não é? Fala a verdade. Sai raio. Então, irmãos, tu tem que aprender a se resolver, irmãos. Eles fugiram, irmãos. Eles se esconderam diante dessa guerra enfrentada, irmãos. Tu tem que aprender uma coisa nessa noite. Seja homem. Tem homem aqui? Esse lado foi mais forte, irmãos. Eu estou aqui. Rogério, ajuda aí, Rogério. Pô. Tem homem aí? Ufa. Então assuma as suas responsabilidades como homem, como sacerdote do lar, porque o teu lar está sangrando, a tua mulher está pedindo socorro, a tua filha, o teu filho estão chorando, e tu não se posiciona como homem, tu não assume a responsabilidade de homem dentro da sua casa, tu tem se tornado um homem banana, irmão. Minha mulher resolve. Minha mulher resolve. Não é a mulher não, é tu, varão. Aleluia. É tu. É você. Então se levanta hoje. Se ergue hoje. Há uma guerra dentro da tua casa. O teu lar está sangrando. Tu precisa se levantar hoje. Não é só homem não, mulher também, irmãos. Tem mulher, igual eu falei de manhã, a mulher abacaxi, o pastor Cláudio Duarte fala, irmão. Cheio de BO. Cri-cri, irmãos. Cri-cri. Fofoqueira, mentirosa. Fala mal de todo mundo. Para com isso, irmã. Tua filha, os teus filhos, a tua casa está vindo. Ah, minha filha, não quer vir para a igreja. Mas por que tu está na igreja dando aleluia, glória a Deus, mas chega em casa, fala mal de todo mundo em casa? Está doendo, né? Eu sei, irmão. Isso dói em mim. Tem coisas que eu tenho que me resolver com a minha esposa no quarto. A minha filha não tem que saber. É eu e ela. Agora tu está alimentando teus filhos, está alimentando tua casa de coisas que não vale a pena, mulher. Seja sábia, se posicione. Tem hora que tu não tem que falar nada, tu tem que ficar quieta, meu. Igual a Paula.
Tem hora que... Não, já aconteceu, né, irmão? Lá no passado, lá, né, irmãozinho? Tinha hora da minha rebeldia lá, há anos, muitos anos atrás, que ela saía, vinha para a igreja, eu ficava lá no perequê, ficava jogando bola, ficava na zoeira. Paula, chegava em casa, aquela época do Avelinos, né, perequê, era terra, uma fila, demorava, chegava só depois da meia-noite em casa. E eu lá, irmãos, e ela no culto buscando. Mas chegava em casa, eu dormia, irmãos. Ela não falava nada, mas ela colocava a mão na minha vida, na minha cabeça, e profetizava sobre a minha vida, irmão. Tu é profetisa na tua casa, tu é profeta na tua casa. Tu é profeta na tua casa, acredite nisso. Tu é profeta na tua casa, acredite nisso. Então assuma as suas responsabilidades. Assuma. No versículo 25 fala assim. Versículo 25, vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar imposto. Davi, ele viu aquilo, irmãos, como uma oportunidade para alcançar um nível maior na sua vida, irmãos. E as oportunidades, às vezes, só vem uma vez na vida, irmãos. E de que forma nós temos aproveitado as oportunidades? Então Deus, Ele está te dando uma oportunidade diante dessa pandemia, diante dessa crise, irmãos, por tudo que nós temos passado, de crescer, de amadurecer, irmãos, de se tornar pessoas melhores. Mas nós não queremos crescer, nós se negamos a se posicionar, nós se negamos a crescer. Deus, Ele quer abençoar a nossa casa mais. Deus, Ele quer abençoar a sua empresa mais, a sua vida mais, irmãos. Mas às vezes o teu posicionamento, irmãos, não tem gerado frutos na tua vida. Mas o Espírito Santo hoje, Ele está te chamando de volta, te atraindo e te ensinando nessa noite como você deve entrar e lutar as suas guerras, irmãos. Ele está te ensinando hoje. Ele te chama ao posicionamento hoje. Ao versículo 28. Versículo 28 diz assim: quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu ele falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância, eu conheço as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O irmão dele, irmãos, ele sabia que Davi, por ser mais jovem, ele era curioso como todo jovem. Eu até brincava de manhã, eu falava aqui que minha mãe estava aqui. Eu falei: mãe, eu era curioso. E minha mãe falou: você era muito curioso. Aí a Paula falou: é verdade, tu é muito curioso. Então, irmãos, Davi, irmãos, ele fez uma pergunta. O irmão dele, na verdade, irmãos, chegou para ele e falou: cara, escuta uma coisa. O teu tempo ainda não é de batalha, não é de luta, não é de guerra. O teu tempo é de cuidar das ovelhas. Então volta lá e fica lá, cara. Aqui nós luta, aqui nós se resolve. Mas o interessante que me chama aqui, que aquelas palavras, Davi não permitiu entrar no coração dele e na mente dele. Davi, ele blindou a mente e o coração dele. Davi, ele leu A Isca de Satanás. Se tu não leu, lê esse livro, John Bevere, A Isca de Satanás. Esse livro curou eu, esse livro curou a minha mente, esse livro me tornou uma pessoa melhor, irmãos. Então, se tu não leu Isca de Satanás, esquece tudo que tu está lendo. Se tu se machuca fácil, tu vai ficar dodói fácil, para de ler os livros de avivamento, os livros de fé, os livros de amor, para tudo e lê A Isca de Satanás, por favor, para que você seja curada primeiro, por favor. 41, versículo 41 fala assim: Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos deuses, dos seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens. Berrou Golias, gritou Golias com ele. Além do seu irmão que lançou uma palavra para desanimar ele, o gigante queria intimidar ele com a sua voz e os seus insultos. E tudo que o diabo quer é nos intimidar.
Tudo que o diabo quer é lançar palavras para você, falar que você não vai conseguir. Ele fala que às vezes você não vai avançar. Ele fala, olha como está ainda teu casamento, olha como está tua situação financeira, ou como está tua empresa, ou como está, você não alcança, tu não consegue acabar a tua faculdade. O diabo, ele quer lançar palavras, tudo que ele quer é nos desanimar, é fazer nós parar, irmãos. É o papel dele, é desanimar eu e é desanimar você. Tudo que ele quer é paralisar nós. E muitos têm paralisado. Mas sabe qual é a verdade? É que coisinhas estão paralisando nós. Coisinhas mínimas, coisas pequenas estão nos paralisando. Às vezes estamos preocupados com o que dizem de nós lá fora, o que falam de nós no meio da nossa família, o que falam de nós na empresa, o que falam de nós, o que dizem de nós, o que dizem. Cara, não se preocupe o que as pessoas dizem de você. O que importa é o que Deus pensa de você, irmão. É isso que importa, meu. Deus, ele olha para ti, irmão, com olhar de amor, com olhar de misericórdia, e Deus sempre vai acreditar em você. Cresça. Não se intimide com a voz do gigante. Aprenda hoje a blindar a sua mente. Não aceite palavras de derrota em nome de Jesus. Aí no versículo 45 ao 47 fala assim: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e um dardo, mas eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a tua cabeça, então darei aos cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e com lança. A batalha do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Sabe o que se chama isso? Convicção, certeza de quem estava com ele, Davi. Então, irmãos, tu tem que entrar numa guerra sabendo quem está com você. Tu sabe quem está com você? Tu conhece realmente, meu? Tu se desespera fácil. Na verdade, nós se desesperamos fácil. Davi, na verdade, sabia quem estava com ele. O ambiente era de guerra. O ambiente era de luta. Mas Davi tornou o ambiente num ambiente profético, irmãos. Irmãos, Davi não tinha acabado com o gigante. Mas Davi olhou e falou: cara, eu vou fazer assim contigo. Vou lançar uma pedra na tua testa, tu vai cair, vou cortar tua cabeça, vou acabar contigo, vou fazer assim contigo. Davi já era profeta. Davi, ele olhou para a situação e já sabia o que ia fazer. Então, irmãos, tu tem que sair daqui hoje com uma coisa: ser profeta dentro da tua casa. Aliás, a tua mente tem que estar trabalhando aqui. Cara, eu vou chegar na minha casa, aquele problema, aquela situação do passado, aquela situação, hoje eu vou resolver. Hoje eu declaro que aquela guerra acaba dentro da minha casa, da minha família, aonde eu trabalho, no meu ambiente. Então torne o teu ambiente um ambiente profético, um ambiente de adoração. Tu tem que fazer como Davi. Faça isso, irmãos, como Davi fez, irmão. Porque quem está com você, irmãos, é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele não lutou sozinho, mas sabia que Deus lutaria por ele. Isso é certeza da convicção. E convicção da vitória, irmãos. Convicção da vitória. É isso que nós temos que ter. Romanos 8, 31 ao 39, deixa aqui. Tu sabe o que é a certeza da vitória? Tu sabe o que é a certeza da vitória? É tu entrar num torneio, é tu entrar num campeonato sabendo que tu vai ganhar, cara. É como o Barcelona de 2014, ficou uns 4 anos mais ou menos. Tu viu os jogos do Barcelona sabendo que o Barcelona ia ganhar. Aqueles toquinhos. Cara, era muito feio. Não tinha drible, não tinha nada. Quem se lembra disso? Os homens devem se lembrar. Mas o Barcelona entrava, ganhou. Cristiano Ronaldo, todo ano, o melhor do mundo. Ele tinha convicção. Ele tinha certeza que ele ia ser o melhor do mundo. Ele treinou, ele preparou para aquilo. Tanto o Cristiano Ronaldo ou o Barcelona. Barcelona, ele entrou com o Santos no final do Mundial. Ele sabia que ia dar uma goleada do Santos de 8-0, irmãos. Ninguém deu glória a Deus agora, né?
Obrigado, Paulo. Santista, tem muito santista aqui, né? Eu entendo. Então, irmãos, isso é certeza, isso é convicção. E certeza da vitória, irmãos. Esse Romanos 8, 31, irmãos, fala sobre a maior convicção, a maior certeza que nós temos que ter. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode passar. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também Ele está intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, irmãos, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada, é a guerra, o que é? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Será que tu consegue repetir comigo? Fala assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Continua, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, continua, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmão. Convicção, certeza da vitória, irmão. Deus, Ele falou que estaria conosco todos os dias. Então, se tem uma coisa que nós temos que ter a certeza, que nós entramos numa batalha, entramos numa guerra para vencer. Davi tinha certeza que ia vencer. Davi tinha certeza que ia matar o gigante, porque ele sabia quem estava com ele. É Deus que nos justifica, irmão. É Deus que está conosco. Aí o 48 ao 50, para nós encerrar, fala assim: quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, foi correndo enfrentá-lo. Então enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa, ele ficou cravado ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou ele com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Davi, ele usou as ferramentas certas, irmãos, na batalha. Na guerra que ele passou, ele usou a ferramenta certa. Nós estamos lutando com a ferramenta errada. Nós estamos lutando de uma forma errada. Se o inferno, ele se organiza, se o inferno tem príncipe, se o inferno tem potestade, tem hostes espirituais, irmãos, se o inferno se organiza para lutar contra eu e você, nós temos que se organizar como igreja, irmãos. Está atento de que forma ele tem lutado contra nós. Se tu está perecendo, se tu está se cansando, é porque você está usando a tua ferramenta de uma forma errada. Na verdade, você está lutando com os seus braços. E hoje o Espírito Santo, ele te convida a parar, a olhar, a prestar atenção, a entender que a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e contra a potestade do mal. Essa é a minha luta, essa é a sua luta, é no mundo espiritual. Existem 5 níveis de batalha espiritual. Primeiro nível de batalha espiritual é o nível pessoal. 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele está o tempo todo de olho em você, esperando somente uma brecha, esperando que você dê somente uma brechinha para ele. Ele só quer isso. O primeiro nível de batalha espiritual é o nível pessoal. O segundo nível de uma batalha espiritual é um nível coletivo. O diabo, ele odeia a unidade da igreja. O diabo odeia a unidade
unidade da igreja. E tudo que o diabo quer é jogar fofoca, mentira no meio da igreja, da noiva dele. Mas eu declaro que todo espírito de maledicência, de fofoca, já caiu por terra. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo nível de batalha espiritual coletivo. Terceiro nível de batalha espiritual familiar. Ele odeia a tua casa, ele odeia o teu casamento, ele odeia os teus filhos. Então hoje pega as ferramentas, pega a espada, pega o escudo, o capacete, a sandália, a couraça, se revista da presença do Senhor e atrai a presença do Senhor para a tua casa. Irmãos, quarto nível de batalha espiritual, o nível nacional. Como isso, pastor? Através da corrupção no meio do governo, através no meio do aborto, da pedofilia, da corrupção na mente dos nossos filhos dentro da escola. Nós temos que orar para que essas hostes espirituais contra a nossa família venham cair por terra. Quinto e último nível de batalha espiritual, o nível cósmico, que é no mundo espiritual. Enquanto tu ouve essa palavra, Satanás já está arquitetando contra a tua mente, contra o teu casamento, contra a tua vida. E hoje o Senhor, Ele está chamando você a sair do teu lugar de acomodação, a se posicionar como guerreiro, a sair do teu lugar, a entrar no nível espiritual e entender que a tua luta é espiritual, não é carnal. Pastor, como vencer esses níveis? Como vencer? Todo o exército nacional de uma nação, de um país, eles têm estratégia de guerra. Quando há uma guerra de uma nação contra outra, irmãos, entenda uma coisa: existe, irmãos, uma preparação. A primeira linha de preparação é a linha do ataque. Eles olham o terreno do inimigo e veem de que forma vai atacar o inimigo. Então a palavra diz assim, que uma coisa, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então você tem que atacar, você tem que ir de encontro, porque quem tem porta só quem se defende, irmãos. Então hoje, entenda que a primeira linha de ataque que você tem que ter, irmãos, é a espada, que é a palavra de Deus. Esse é o ataque que você tem que fazer, é através da leitura da palavra, da meditação da palavra. Irmãos, nós podíamos rodar no mover, nós podíamos entregar profecia nesta noite, eu poderia dar revelação, eu poderia fazer o culto das prosperidades aqui, eu poderia fazer o culto das visões espirituais do reino, mas isso não ia te preparar para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas é a palavra, é essa palavra que vai te dar autoridade para enfrentar o inferno. Ela te dá autoridade, irmãos, creia nisso. É essa palavra. Segunda linha de defesa do soldado, de uma guerra, de uma nação, é o campo de batalha. Eles analisam o campo e eles falam assim: nós não podemos somente atacar, nós temos que nos defender também. Então eles se protegem, como o Vietnã na guerra do Tet. Eles se prepararam diante do ataque dos Estados Unidos. Então, irmãos, a nossa linha de defesa qual é? É o escudo da fé. É o escudo da fé. Sem fé você não consegue. Sem fé você não avança. Sem fé as flechas do inimigo vai ser acessíveis à tua mente, à tua vida. E terceira linha de como vencer a guerra, além de uma nação se preparar para atacar, além de uma nação se preparar para se defender, a terceira linha de uma nação diante de uma guerra é o quê? É a sustentação e os suprimentos. Os soldados durante um tempo eles ficam afastados. Então eles precisam tomar vitaminas, suprimentos, se preparar, irmãos, para enfrentar o seu inimigo. Porque eles não sabem o tempo que pode ficar sem alimentação também. Então quando fala da linha de sustentação e suprimentos, como vencer a guerra é através da oração.
Oração, joelho no chão. Existem guerras que nós vamos vencer sozinho. Existem guerras, escuta uma coisa, isso eu aprendi, irmãos, com um pastor muito experiente. Principalmente a minha liderança, aprenda isso hoje. Existem guerras que eu venço no meu quarto, no meu secreto. Existem guerras que ninguém, nem eu, nem minha esposa, é eu. Oração, intimidade e relacionamento. Mas existe nível de guerra, pastor Rafael, que eu tenho que estar reunido na igreja para clamar aqui, com o joelho dobrado, com a minha liderança, com os meus pastores, com os meus presbíteros, com os meus diáconos, porque existe formas de atacar. Satanás, quando ele manda os anjos dele, ele manda pessoal, mas ele manda no nível da unidade, para acabar com a unidade. Então ele vem, quando nós se reunimos, Ângela, como liderança, para orar, numa segunda, numa sexta, assim aqui nesse lugar, irmão, nós tampamos as brechas. Nós temos que aprender isso, irmão. Eu aprendi isso. Pastor Jeremias, sábado, ele deu uma ordem para a liderança dele. Das 7 às 9, das 3 às 15 e das 18 às 20. Tem oração na igreja. Eu quero que vocês se dividem, vocês todos, minha liderança, meus presbíteros, meus diáconos estejam na igreja. Pastor Jeremias ensinou para os pastores ali, falou isso. E isso cravou como uma flecha no meu coração, na minha mente, irmão. Porque se nós não se reunir, o diabo vai atacar fácil os nossos departamentos. Irmãos, algumas coisas vão mudar. Nós vai começar. Eu comecei a cuidar dos departamentos. Da dança, falava para o pastor Cláudio. Do louvor, dos diáconos, dos obreiros, reuniões. Mas agora nós vamos mudar para outro nível. Vai ser nós, liderança. Nós precisamos nos reunir e estar preparado. Porque coisas maiores virão contra a nossa vida. E se nós não estiver preparado, bem arquitetado, nós não vamos conseguir. Nós temos que aprender a vencer as guerras, sim, a usar essas estratégias de guerra, porque sem essas estratégias nós não vencemos. Tu lembra agora quando teve o segundo lockdown? Fechou a igreja, fechou tudo. Fechou tudo. Fechou tudo, irmãos. Quando teve esse segundo lockdown, meu coração desanimou, eu entristeci, porque eu queria a igreja aberta sim. E o interessante é que nós, pastores do conselho, se reunimos e falamos, como nós vamos lutar essa guerra? De que forma? Porque minha vontade como homem, como carne, pastor Flávio, era pegar assim e falar assim, cara, vamos pegar uma placa, vamos chamar a tribuna, abre igreja. Pessoal, vocês olham, nossa, o pastor Ney, misericórdia, e olha, é pastor. Imagina, irmão. Pastor Flávio, todo mundo junto lá, pastor Rafael, pastor Jair, o pastor Tiago, imagina a vergonha. Mas Deus falou, não é assim. Não é dessa forma, pastor Carlos, não é desse jeito. E aí nós se reunimos, falamos, cara, vamos botar os carros na rua, vamos orar. Colocamos os carros na rua, irmão. Fomos orar. Que Deus lindo, irmãos. Mais de 200 veículos reunidos na cidade, clamando pelos comerciantes, pelos empresários, pelas lojas, pelos hospitais, clamando, irmãos. São as ferramentas que Deus nos dá, é a oração. Quando nós, como igreja, quando estava tudo fechado, qual foi a estratégia que Deus deu para vocês, projeto de Deus? Qual foi? Vocês não sabem? Deus falou, saem para a rua, ungem os 4 cantos da cidade, orem nos hospitais. Vocês se posicionaram, o vídeo viralizou na internet. O que aconteceu, irmãos? Os pastores amigos começaram, pastor Ney, isso me motivou. Eu vou levar minha igreja para o hospital tal. Eu vou levar minha igreja lá para o pronto-socorro. Eu vou levar minha igreja. Cara, é isso que nós somos, que nós temos que ser, irmão. Nós temos que usar as ferramentas de uma forma correta, de uma forma certa. Isso que é lutar com as armas certas. Aprenda uma coisa. E aqui eu encerro a minha mensagem. Sobe aqui, Paula, com o louvor, por favor. Toda vez que um gigante se levantar, toda vez que um gigante se levantar contra a tua vida, anota essa, Kate. Anota essa, Ângela. É para promover você. É para você levar você em outro nível. Então, quando um gigante se levantar contra a tua vida, não murmure, não fale nada. Isso é para promover você, isso é para preparar você para coisas maiores, irmãos. O problema é quando não se levanta gigante.
Então quando ele se levantasse, sorria. Enfrente ele. Porque tudo que Deus quer é levar você, irmãos, ao seu destino, à sua promessa. Mas às vezes a gente vai ter que usar pessoas, situações e gigantes para te impulsionar até o teu destino, até o teu nível. Irmãos, eu queria que tu entendesse nessa noite. O Senhor nos chamou aqui para nos capacitar. Como igreja, como noiva, como pessoas, para mudar algo dentro de você. Seja maduro hoje. O diabo, ele quer atingir a tua mente. Sabe o que mais dói o coração? Coisas que eu já ouvi, o pastor quer dar um recadinho. Entenda uma coisa, o púlpito nunca foi feito para dar o recado, irmãos. O dia que eu começar a usar o púlpito para dar recado, eu desço daqui. Eu desço. Aqui em cima é coisa séria. Aqui em cima não é brincadeira. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que ser homem. Vocês mulheres têm que ser mulher. Nós temos que ser diferente. Eu estou falando nesse momento como pastor. Isso aqui, irmãos, é uma palavra pastoral. Não é uma palavra de avivalista. Se fosse avivalista, tem um avivalistas aqui no meio para pregar. Isso aqui não é uma palavra de líder, não. Isso é uma palavra pastoral para a tua vida. São conselhos de um pastor que está aprendendo a viver conforme a vontade de Deus, irmãos. Para que nós possamos andar todos, como igreja, na mesma visão. Então, como diz a camisa do meu irmão, não saia desse culto magoadinho ou magoadinha. Porque hoje o Espírito Santo, Ele colocou as ferramentas certas nas tuas mãos para você lutar de uma forma correta. Eu queria que você levantasse nesse momento em nome de Jesus. Ficasse em pé. Eu queria que você colocasse a mão no coração. Coloca a mão no coração. Eu queria que você repetisse comigo e falasse assim. Fala assim. Fala mesmo, irmão. Faz a tua oração agora comigo. Fala assim: Pai, eu recebo essa palavra que foi liberada do altar para a minha vida. Eu recebo essa palavra sobre minha casa, sobre a minha família. Eu declaro que a partir de hoje eu irei enfrentar as minhas guerras, as minhas batalhas de uma forma diferente. E com certeza irei viver ainda esse ano os melhores dias da minha vida. Porque hoje eu saio daqui com as armaduras espirituais. Se tu crê nisso, aplaude o Senhor em nome de Jesus.